Olá pessoal, antes de a gente fazer o barrado com o desenho do laço aqui na parte de baixo do nosso pano de prato, nós vamos fazer um caseado ao redor de todo o pano de prato em forma de lacinhos. Eu estou usando o fio Anne Brilho Ouro na cor 3528. Eu já fiz por quase todo o pano. Esse é o lado avesso e do outro lado também. Eu vou mostrar para vocês como é que faz essa parte de baixo aqui e também o canto. Eu aprendi a fazer esse caseado no canal do YouTube. O nome do canal é Passo a Passo da Criarte e eu vou deixar o link da videoaula para vocês aqui na descrição desse vídeo. Aqui por último eu fiz 4 correntinhas, mas vamos fazer como se fosse o primeiro aqui, como se fosse o início. Eu venho aqui no canto, introduzo a minha agulha aqui no pano e puxo, como se fosse fazer um ponto baixo, e vamos fechar. Vamos fazer 2 correntinhas, vamos vir nesse, bem aqui em cima, ó. Vamos furar aqui, atravessando do outro lado. Se for um pouco difícil de introduzir a agulha desse lado, você pode introduzir do outro, ó, que é mais fácil, e fura. Aí você introduz a agulha aqui e faz um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Vamos vir no mesmo espaço, no mesmo buraquinho onde a gente fez, e vamos fazer do mesmo jeito, ó. Puxamos o fio e fechamos. Esse é o nosso canto. Aqui eu não fiz ainda, que eu vou fazer o fechamento, mas do outro lado aqui já foi feito também. Eu vou medir o tamanho do meu pano. O meu pano na parte mais estreita tem 41 centímetros. Na outra parte estreita, onde eu já fiz todos os lacinhos, eu fiz um total de 11 laços, e mais os cantos. Na parte mais larga, eu fiz 17 laços em cada lado. E nessa parte onde nós vamos fazer agora, vamos fazer 11 laços também para ficar igual ao do outro lado. Depois que fizemos o primeiro canto, vamos fazer 4 correntinhas. Vamos manter a nossa laçadinha mais ou menos na ponta e vamos medir com a agulha o espaço. Aí você vem, fura o pano e faz o caseado. Vamos fazer 3 correntinhas. Vamos vir no mesmo lugar onde a gente acabou de furar e vamos puxar o fio e vamos deixar na agulha. Agora nós vamos dar um espaço um pouco menor, ó, que será esse espaço aqui, ó, esses dois aqui. Vamos furar o pano deixando a laçada na agulha. Vamos puxar, deixar na agulha e mais um. Furar e puxar. Agora a gente tem 4 laçadas na agulha. Nós vamos laçar o nosso fio, passar apenas pelas 3 primeiras. Vamos laçar o fio novamente e passar pelas 2 últimas. Agora vamos fazer 3 correntinhas. Vamos vir no último espaço onde a gente furou o pano. Vamos puxar o fio e fechar. Aqui nós fizemos o nosso primeiro laço. Vamos fazer 4 correntinhas, que será o espaço entre cada laço. Medimos o espaço com a agulha, puxamos o fio, fechamos, 3 correntinhas, vamos vir no mesmo buraco, puxar o fio e deixar na agulha. Vamos dar um espaço um pouco menor agora, furar o pano, puxar o fio e deixar na agulha, e no último. Agora que estamos com 4 laçadas na agulha, vamos laçar o nosso fio, passar pelas 3 primeiras, passar o fio novamente e passar pelas 2 últimas. 3 correntinhas. E vamos no último ponto onde a gente furou, vamos puxar o nosso fio e fechar. 4 correntinhas.
E esse vai ser o caseado do pano. A quantidade de laços que vamos ter no pano depende do tamanho do pano, a gente vai ter que ir medindo. Nem sempre a gente vai acertar de primeiro, mas é só continuar que a gente consegue. No meu pano eu consegui fazer 11 laços. Chegamos no final, eu fiz as últimas 4 correntinhas. Agora vamos vir nesse primeiro ponto, onde a gente fez o primeiro buraco. Vamos fechar e vamos fazer um ponto baixíssimo. Já podemos arrematar o nosso fio e agora nós vamos trabalhar com o fio branco. Agora nós vamos usar o fio amigurumi branco. Eu vou usar a agulha número 2. Vamos fazer o barrado apenas nessa parte mais estreita, onde acaba o desenho aqui na ponta. Na parte de cima não vamos fazer. No total nós temos que fazer 72 pontos baixos nessa parte de cima. Eu fiz 11 laços, com 4 correntinhas de espaço entre cada laço e as 3 correntinhas no laço mesmo. Então eu fiz as contas nesse pano com o tamanho de 41 centímetros, com a quantidade de laços que eu fiz, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada espaço, começando nesse canto aqui, onde tem 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos baixos. Em cada espaço de 4 correntinhas, aqui nesses espaços, eu vou fazer 2 pontos baixos. E dentro do laço, em cada lado do laço, vamos fazer também 2 pontos baixos. E no final nós teremos 72 pontos baixos. Vamos para o próximo espaço, fazendo 2 pontos baixos. Vamos fazer desse jeito até chegar aqui desse outro lado, apenas nessa parte de baixo, abaixo do desenho. Terminei de fazer os 72 pontos baixos. Agora eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior, que a gente acabou de fazer. Vamos fazer assim até o final. Vamos fazer assim nessa carreira e em mais 2 carreiras, totalizando 4 carreiras de pontos baixos com o fio branco, antes da gente começar o desenho usando o fio vermelho. Fizemos as 4 carreiras de pontos baixos com o fio branco. Agora nós vamos iniciar o nosso desenho. Vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto e vamos fazer mais 5 pontos baixos. Nós temos um total de 6 pontos baixos com o fio branco. Agora nós vamos fazer a troca do fio. Vamos utilizar o fio vermelho. Aqui eu já fechei esse último ponto baixo. Eu vou desfazer ele, deixar ele incompleto. Vou introduzir a agulha e pegar as 2 laçadinhas e vou trocar o fio, fechando o ponto com o fio vermelho. Vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto baixo com o fio vermelho e vamos segurar o fio branco, pegando os 2 fios juntos e fazendo um ponto baixo. Depois eu amarro o fio e arremato. Fiz o primeiro ponto baixo com o fio vermelho, teremos que fazer um total de 6 pontos baixos, então vamos fazer mais 5. Sempre segurando o fio branco junto, pegando os 2 fios, caminhando com ele junto. E no 6º ponto, a gente não fecha ele com o fio vermelho, fechamos com o fio branco. Agora vamos trocar o fio, nós vamos utilizar o fio branco e vamos levar o fio vermelho junto. Agora nós vamos fazer 14 pontos baixos com o fio branco. Vamos fazer o 14º ponto baixo.
sem fechar e vamos fechar com o fio vermelho. Vamos trocar o fio novamente, vamos levar o fio branco junto e usar o vermelho agora. Nós vamos fazer 6 pontos baixos usando o fio vermelho. Essas duas partes vermelhas que acabamos de fazer vai ser o primeiro laço. Agora vamos fazer a separação entre os dois laços. Aqui fizemos o 6º ponto incompleto, vamos fechar com o fio branco. Vamos fazer 9 pontos baixos usando o fio branco e levando o fio vermelho junto. Vamos fechar o 9º ponto com o fio vermelho e vamos fazer 6 pontos baixos com o fio vermelho, levando o fio branco junto. No 6º, trocamos o fio e vamos fazer 14 pontos baixos, usando o fio branco e levando o fio vermelho junto. Ao chegar no 14, a gente troca o fio e vamos fazer 6 pontos baixos. No 6º ponto, trocamos o fio e vamos fazer mais 6 pontos baixos até o final. Uma correntinha, vamos virar o trabalho e toda vez que a gente for fazer a carreira de volta, nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente veio. Onde tem os pontos baixos brancos, vamos fazer os pontos baixos brancos. E onde tem o vermelho, a gente vai fazer vermelho. Toda vez que a gente for fazer a carreira de volta, vai ser a repetição da carreira que a gente acabou de ver. Vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto e vamos voltar do mesmo jeito que a gente veio. Fazendo 6 pontos baixos com o fio branco, até chegar no vermelho, onde vamos trocar o nosso fio. Vamos fazer assim até o final dessa carreira. Terminamos a primeira e a segunda carreira. Agora nós vamos para a terceira carreira. Nessa terceira carreira vamos fazer 4 pontos baixos com o fio branco. No 4º ponto, fechamos com o fio vermelho. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. Primeiro. E no 2º, a gente já troca o fio para o fio branco. Agora vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco, sempre levando o fio vermelho junto. E no 6º, trocamos o fio para o fio vermelho. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º, trocamos para o fio branco. E vamos fazer 10 pontos baixos com o fio branco. No 10º, trocamos o fio para o fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos. No 2º, trocamos o fio para o fio branco e vamos fazer 6 pontos baixos usando o fio branco. No 6º, trocamos para o fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. E no 2º, vamos trocar para o fio branco. Vamos fazer 5 pontos baixos com o fio branco. No 5º, trocamos para o fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos utilizando o fio vermelho. No 2º, trocamos para o fio branco e vamos fazer 6 pontos baixos utilizando o fio branco. No 6º, trocamos para o fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio para o fio branco e vamos fazer 10 pontos baixos nos próximos pontos baixos da carreira anterior. No 10º, trocamos o fio e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º, trocamos o fio para o fio branco. Vamos fazer 6 pontos baixos. No 6º, trocamos o fio. Vamos fazer 2 pontos baixos. No 2º ponto, trocamos o fio vermelho pelo fio branco
e vamos fazer os 4 pontos baixos aqui no final. Vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho. Essa carreira de volta vai ser a carreira de repetição. Nós vamos fazer igualzinho o que a gente acabou de fazer. Onde tem pontos vermelhos, vamos fazer pontos vermelhos, e onde tem branco, vamos fazer branco. Vamos iniciar a 6ª carreira. Vamos fazer 4 pontos baixos com o fio branco. No 4º ponto, a gente troca o fio branco pelo fio vermelho. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio vermelho pelo fio branco. E agora nós vamos fazer 8 pontos baixos usando o fio branco. E no 8º ponto, trocamos o fio branco pelo fio vermelho. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio vermelho pelo fio branco. E aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco, sempre levando o fio vermelho junto, e vice-versa. No 6º ponto, trocamos o fio. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 8 pontos baixos com o fio branco. No 8º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 5 pontos baixos entre os laços. No 5º ponto, trocamos o fio branco pelo fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos. No 2º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 8 pontos baixos utilizando o fio branco. No 8º ponto, trocamos o fio branco pelo fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. E no 2º ponto, trocamos o fio novamente. Agora vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco. No 6º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio vermelho pelo fio branco e vamos fazer 8 pontos baixos nesses próximos pontos baixos da carreira anterior. No 8º ponto, trocamos o fio, 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º, trocamos o fio e vamos fazer os 4 últimos pontos baixos. Agora vamos fazer a carreira de volta. Vai ser do mesmo jeito que a gente acabou de fazer. Onde tem ponto baixo branco, a gente faz ponto baixo branco. E onde tem vermelho, a gente faz vermelho. Vamos iniciar a 7ª carreira. Vamos fazer os primeiros 4 pontos baixos com o fio branco, assim como na carreira anterior. No 4º ponto, trocamos o fio para o fio vermelho. Vamos fazer 2 pontos baixos. No 2º ponto, vamos trocar o fio. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio branco. No 2º ponto, vamos trocar o fio branco pelo fio vermelho e vamos fazer 4 pontos baixos com o fio vermelho. No 4º ponto, trocamos o fio vermelho pelo fio branco. Agora vamos fazer 4 pontos baixos com o fio branco. No 4º ponto, trocamos o fio branco pelo fio vermelho. 2 pontos baixos com o fio branco. No 2º ponto, trocamos o fio. 2 pontos baixos com o fio branco. No 2º ponto, trocamos o fio. 2 pontos baixos com o fio vermelho. No 2º ponto, trocamos o fio. 2 pontos baixos com o fio branco. No 2º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 6 pontos baixos com o fio vermelho. No 6º ponto, trocamos o fio.
Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio branco e mais 2 pontos baixos com o fio vermelho. Trocamos o fio e vamos fazer 5 pontos baixos com o fio branco. No quinto ponto, trocamos o fio e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. Agora vamos fazer 2 pontos baixos com o fio branco. Vamos fazer 4 pontos baixos com o fio vermelho. No quarto, trocamos o fio para o fio branco. Vamos fazer 4 pontos baixos com o fio branco. Agora vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No segundo ponto, trocamos o fio. 2 pontos baixos com o fio branco. 2 pontos baixos com o fio vermelho. 2 pontos baixos com o fio branco. Agora vamos fazer 6 pontos baixos com o fio vermelho. 2 pontos baixos com o fio branco e 2 pontos baixos com o fio vermelho. Vamos trocar o fio e fazer os 4 pontos baixos aqui no final da nossa carreira. Uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a repetição. Onde tem pontos brancos, vamos fazer pontos brancos. E onde tiver pontos vermelhos, vamos fazer pontos vermelhos. Vamos iniciar a nona carreira, fazendo os 4 primeiros pontos baixos. No quarto ponto, vamos trocar nosso fio. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No segundo ponto, trocamos o nosso fio. Agora vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco. No sexto ponto, trocamos o nosso fio e vamos fazer 12 pontos baixos com o fio vermelho. Vamos fazer 8 pontos baixos com o fio branco. No oitavo, trocamos o fio e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No segundo, trocamos o fio e vamos fazer 5 pontos baixos com o fio branco. No quinto ponto, trocamos o fio, vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No segundo ponto, trocamos o fio e vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco. No sexto ponto, trocamos o fio e vamos fazer 12 pontos baixos com o fio vermelho. No 12º ponto, trocamos o fio e vamos fazer 8 pontos baixos com o fio branco. No 8º ponto, trocamos o fio branco pelo vermelho. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. No segundo ponto, trocamos o fio vermelho pelo branco e vamos fazer os 4 pontos baixos que temos aqui no final da nossa carreira. A gente faz uma correntinha, vira o nosso trabalho e vamos fazer a carreira de volta, a carreira de repetição. Onde tem a parte vermelha, a gente faz vermelho e onde tem branco, vamos fazer branco. Terminamos a carreira de volta, agora nós vamos iniciar a carreira de número 11 e depois vamos voltar fazendo a carreira número 12. Vamos fazer 4 pontos baixos aqui no início com o fio branco, sempre levando o fio vermelho junto. No quarto ponto, nós trocamos o fio branco pelo fio vermelho. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho, sempre levando o fio branco junto. No segundo ponto, vamos trocar o fio vermelho pelo fio branco e vamos fazer 10 pontos baixos com o fio branco.
No 10º ponto, vamos trocar o fio e agora vamos fazer 6 pontos baixos com o fio vermelho. No 6º ponto, trocamos o fio e vamos fazer mais 10 pontos baixos com o fio branco. No 10º ponto, trocamos o fio branco pelo fio vermelho e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. Agora vamos fazer 5 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 10 pontos baixos com o fio branco, 6 pontos baixos com o fio vermelho, 10 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e 4 pontos baixos com o fio branco no final da nossa carreira. Uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos voltar fazendo a repetição. Agora vamos iniciar a carreira de número 13 e logo depois vamos voltar fazendo a de número 14. Vamos continuar trabalhando com o fio branco e agora nós vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco. No 6º ponto, trocamos o fio e agora nós vamos fazer 12 pontos baixos com o fio vermelho. No 12º ponto, trocamos o fio, vamos fazer 2 pontos baixos com o fio branco. No 2º, trocamos o fio e vamos fazer mais 12 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 9 pontos baixos com o fio branco. Vamos fazer 12 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 12 pontos baixos com o fio vermelho e 6 pontos baixos com o fio branco. Uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e fazer a repetição. Onde tem ponto baixo branco, a gente faz ponto baixo branco, e onde tem ponto baixo vermelho, a gente faz vermelho. Agora nós vamos fazer a carreira de número 15. Vamos continuar usando o fio branco e vamos fazer 12 pontos baixos. No 12º, trocamos o fio. Vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e agora vamos fazer 21 pontos baixos com o fio branco. 21. Agora vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e agora vamos fazer 12 pontos baixos com o fio branco. Uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer a repetição, sempre do mesmo jeito na carreira de volta. Agora nós vamos iniciar a carreira de número 17.
Nós vamos iniciar fazendo 10 pontos baixos com o fio branco, sempre levando o fio vermelho junto. No 10º, trocamos o fio e vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho. Vamos fazer 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, e agora vamos fazer 17 pontos baixos com o fio branco. Agora vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, e no final da carreira vamos fazer 10 pontos baixos com o fio branco. Depois vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, repetindo as mesmas cores. Onde tem vermelho, vamos fazer vermelho, e onde tem branco, vamos fazer branco. Vamos iniciar a carreira de número 19. Nós vamos fazer 8 pontos baixos com o fio branco. No 8º ponto, vamos trocar o fio. Vamos fazer 2 pontos baixos, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, e agora vamos fazer 13 pontos baixos com o fio branco. 2 pontos baixos com o fio vermelho, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 4 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e 8 pontos baixos aqui no final com o fio branco. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e vamos voltar fazendo a repetição. Vamos iniciar a carreira 21 e vamos fazer 6 pontos baixos com o fio branco. 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e 9 pontos baixos com o fio branco. 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco,
2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 6 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e 6 pontos baixos com o fio branco no final da carreira. Assim que a gente terminar, vamos virar e vamos fazer um ponto sobre cada ponto dessa carreira, vermelho com vermelho e branco com branco. Vamos fazer a carreira 26, vamos iniciar com 6 pontos baixos com o fio branco. No 6º ponto trocamos o fio e vamos fazer 4 pontos baixos com o fio vermelho. Trocamos o fio no 4º ponto, vamos fazer 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho e agora vamos fazer 10 pontos baixos com o fio branco. Agora vamos fazer 2 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 4 pontos baixos com o fio vermelho. Agora vamos fazer 9 pontos baixos com o fio branco. Vamos fazer 4 pontos baixos com o fio vermelho, 2 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, 10 pontos baixos com o fio branco, 2 pontos baixos com o fio vermelho, dois pontos baixos com o fio branco, 4 pontos baixos com o fio vermelho e por último 6 pontos baixos com o fio branco. Aí vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e fazer um ponto baixo em cada ponto baixo de base, branco no branco e vermelho no vermelho. Agora nós vamos fazer a carreira de número 25, vamos fazer 10 pontos baixos com o fio branco. No 10º ponto trocamos o fio, vamos fazer 4 pontos baixos com o fio vermelho, 10 pontos baixos com o fio branco, 4 pontos baixos com o fio vermelho e agora vamos fazer 17 pontos baixos com o fio branco. 4 pontos baixos com o fio vermelho, 10 pontos baixos com o fio branco, 4 pontos baixos com o fio vermelho e 10 pontos baixos com o fio branco, até no final. Depois vamos virar o nosso trabalho e fazer a carreira de volta. Terminamos a carreira 26, agora nós vamos fazer a carreira 27 e nessa carreira nós vamos utilizar apenas o fio branco. O fio vermelho eu já arrematei nessa carreira, você pode estar cortando ele, amarrando, como você preferir. Por enquanto não vamos mais usar o fio vermelho, apenas o branco. E nessa carreira nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, por toda a carreira. Nós vamos fazer essa carreira assim e vamos voltar fazendo a mesma coisa, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, totalizando 2 carreiras de apenas pontos baixos. Depois que eu terminei as 2 carreiras de pontos baixos com o fio branco, eu arrematei o fio e agora eu vou continuar usando o fio branco. Eu vou fazer ao redor de todo esse barrado um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Aqui na lateral vai ser um ponto baixo em cada carreira. Vamos fazer um ponto baixo aqui na junção do fio com o pano e já vamos iniciar aqui fazendo ponto baixo aqui, ó,
um em cada carreira, ao redor de todo o barrado, até do outro lado do pano. Eu falei que íamos fazer aqui, mas já vamos começar aqui, ó. E vamos fazendo ao redor de todo o pano, um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior na parte de baixo e nas laterais, um ponto baixo em cada carreira. E nos cantos, vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Aqui no canto, nós vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos virar e nessa parte aqui de baixo nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto baixo da carreira anterior. Aqui no canto também vamos fazer um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo no mesmo lugar. E aqui nessa lateral, um ponto baixo em cada carreira. Fiz toda a volta. Quando cheguei aqui no canto, eu fiz um ponto baixíssimo e arrematei o fio. Agora nós vamos usar o fio vermelho, vamos continuar usando a agulha número 2. Vou vir aqui onde eu fechei esse ponto vermelho aqui, ó, no cantinho do pano. Vamos prender o nosso fio aqui, fazendo uma correntinha. E nós vamos fazer pontos baixos em formato do ponto X. Primeiro a gente pula o primeiro ponto, vem o segundo, faz um ponto baixo. Voltamos no ponto anterior e fazemos um ponto baixo também. Vamos pular o primeiro ponto, vamos para o segundo, pegando pela laçadinha de trás. Vamos fazer um ponto baixo, um pouco mais solto. Vamos voltar no ponto que a gente pulou e fazer um ponto baixo. Vamos pular o primeiro ponto, vamos para o segundo, fazendo um ponto baixo. Vamos voltar no ponto que pulamos, fazendo um ponto baixo. Vamos fazer assim até chegar aqui na ponta. Chegamos aqui na ponta, nós vamos pular o primeiro, vamos fazer o segundo. Vamos voltar no primeiro e fazer um ponto. Agora, vamos fazer um ponto baixo nesse segundo ponto onde a gente fez primeiro. E vamos fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Agora vamos voltar a fazer o ponto X. No segundo ponto, voltamos no primeiro, fazendo um ponto baixo. Continuamos fazendo ponto baixo no segundo ponto, voltamos no primeiro e fazemos um ponto baixo. Vamos continuar desse mesmo jeito até chegar no próximo canto. Chegamos aqui no outro canto, vamos vir para o segundo ponto, fazendo um ponto baixo, e no primeiro, fazendo um ponto baixo. Vamos vir aqui no segundo e vamos fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Agora vamos voltar a fazer o ponto X. Vamos para o segundo ponto baixo da carreira anterior, fazendo um ponto baixo. Vamos voltar no primeiro e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer assim até chegar aqui onde a gente junta o pano com o barrado. Chegamos aqui no final, fizemos o último ponto X. Vamos vir aqui no primeiro ponto do pano e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui e já podemos arrematar o nosso fio.